Você sabia que o Senhor Jesus previu não somente o coronavírus, mas também diversas outras doenças e até mesmo a dengue? Veja uma de suas profecias a respeito do fim dos tempos. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Viu só como essa profecia de Jesus sobre o futuro está se cumprindo? E você pode estar pensando, mas pastor, essas tragédias sempre aconteceram na humanidade. Sim, é verdade, mas se nós formos analisar, nas últimas décadas elas têm aumentado cada vez mais, principalmente em relação às pestes. É lógico que antigamente a quantidade de vítimas era muito maiores, pois a medicina não era avançada, as pessoas não tinham noções de higiene e nem conhecimento sobre como combater as pestes. Além disso, o mundo não era globalizado como é hoje, onde as pessoas recebem notícias de última hora sobre tudo o que acontece e com isso podem se prevenir e se preparar para uma catástrofe. Vamos ver algumas pestes que atingiram o planeta Terra nas últimas décadas. Ebola. Os principais surtos dessa doença ocorreram ao longo dos anos 1970, no meio da década de 1990 e entre 2000 e 2001, sempre na África. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1.800 pessoas foram contaminadas e cerca de 1.200 morreram. SARS. Esse vírus é muito parecido com o coronavírus, uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave. Entre novembro de 2002, quando os primeiros casos foram registrados na China, e setembro de 2003, a doença afetou mais de 8.400 pessoas, causando mais de 900 mortes. Gripe aviária. Causada pelo vírus influenza do tipo H5N1, a gripe aviária gera os mesmos sintomas de uma gripe comum, porém mais intensos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 2005 e 2011, foram registrados 555 casos dessa gripe no mundo, com 324 mortes. Gripe suína. Essa doença teve os seus primeiros casos registrados em 2009 e também foi considerada uma pandemia, ou seja, houve casos simultâneos de pessoas infectadas em todo o mundo. Sem contar ainda o Zika vírus, que surgiu de 2014 a 2016, matando milhares de pessoas, e também a dengue, que vem crescendo drasticamente ao redor do mundo. Por isso devemos olhar para as profecias de Jesus e entendermos o tempo em que estamos vivendo, pois todas essas tragédias são sinais claros da volta dele e por isso devemos estar preparados. É claro que ficamos tristes e preocupados com o que pode acontecer, pois a Bíblia diz que toda a criação geme e sofre dores de parto à medida em que o tempo do fim vai se aproximando. Sabemos que desde que o pecado entrou, esse mundo está debaixo de maldição, e por isso devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo, que venceu todas as coisas e nos garantiu uma morada no céu. Sabemos também que esse momento em que estamos vivendo é apenas o início das dores, e que infelizmente as coisas tendem a piorar, pois as pessoas não querem buscar a Deus e retirar das suas vidas o pior vírus que existe, o pecado. Porém, quando nos arrependemos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus, Ele nos abençoa e nos livra de todo o mal. Veja a promessa do Senhor para nós. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso mostra que a oração e o arrependimento são extremamente importantes, principalmente nesses tempos difíceis. Mas também não podemos deixar de tomar precauções em relação ao coronavírus. Eu sei que muitos cristãos têm ignorado as recomendações de evitar locais com grande número de pessoas, de lavar as mãos frequentemente, porque elas dizem que no Salmo 91 está escrito que Deus nos protegerá de pragas, inclusive desse coronavírus. Mas devemos também nos lembrar que o próprio Satanás usou deste salmo para tentar enganar Jesus durante a tentação no deserto. A Bíblia diz que o diabo levou Cristo até a parte mais alta do templo e mandou que ele se jogasse de lá, já que no Salmo 91,
Deus prometeu que enviaria anjos para proteger os seus filhos. E veja qual foi a resposta de Jesus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Por isso nós devemos fazer como Jesus, e não tentar a Deus, ao achar que não precisamos fazer a nossa parte. Mesmo com essa promessa de proteção, é possível sim que o cristão seja infectado por qualquer vírus ou doença, pois somos seres humanos e ainda sofremos as aflições deste mundo. Por isso, não tentar a Deus, nesse caso, significa ser prudente, isto é, seguir as orientações médicas e do governo para evitarmos a contaminação da doença. Afinal de contas, a Bíblia diz que os governantes são ministros de Deus para o nosso bem, ou pelo menos é o que todos deveriam ser. A fé não nos livra de todos os males, ela nos ajuda a superar todas as dificuldades. E certa vez, Jesus ensinou que as chuvas, tempestades e ventos furiosos assolam a casa de todos, bons e maus, tanto dos que têm a casa edificada sobre a rocha, quanto daqueles que edificam sobre a areia. Por isso, não use a sua fé como desculpa para agir com irresponsabilidade e ignorar os riscos que o coronavírus pode trazer a você e a sua família. A Bíblia conta que certa vez, o apóstolo Paulo estava no navio com seus companheiros e uma forte tempestade, que durou vários dias, os colocou em risco de vida. Então Paulo percebeu que os ventos contrários tornariam a navegação ainda mais difícil. E o que ele fez? Ele fingiu que nada estava acontecendo? Não, ele foi prudente e trouxe um alerta a todos. Veja o que ele disse: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo era um homem de fé e mesmo assim sabia que sofreria prejuízos. O problema é que o comandante do exército romano não seguiu os conselhos de Paulo e confiou na capacidade do piloto. Então eles decidiram continuar navegando, em vez de parar no porto. E se você continuar lendo essa passagem na sua Bíblia, você verá que um vento muito forte veio até eles e o navio foi arrastado pela tempestade, quase matando a todos. Aprendemos com isso que devemos dar passos de fé sim, mas muitas vezes a fé nos leva a agir com bom senso. Por isso, quando os ventos estiverem contrários, seja guiado por Deus. E não se arrisque dizendo que você tem fé e que nada de ruim pode acontecer com você. Isso não é fé, é arrogância, é colocar Deus à prova. Eu particularmente acredito que essa tempestade em que estamos enfrentando, chamada coronavírus, logo irá passar e viveremos dias mais tranquilos. Porém, não podemos deixar de vigiar em momento algum, pois a vinda de Jesus está muito próxima. Veja o que ele mesmo disse: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Amém? E agora eu quero fazer uma oração por você, pela nossa nação, pelos outros países que estão sofrendo com o coronavírus. E vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para o Senhor, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante do Senhor para te pedir mais uma vez, ó Pai, tenha misericórdia deste mundo que está tão corrompido pelo pecado, que não quer ouvir a Tua voz. Ó meu Pai, nós intercedemos por eles, meu Pai, assim como Abraão intercedeu por Ló, e ele foi poupado da destruição de Sodoma e Gomorra. Ó meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, dos nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes e por todas as pessoas deste mundo. Ó meu Pai, abra os olhos de cada um, meu Pai. Não deixe que o medo se aloje em nossos corações, Senhor. Que nós possamos parar de ouvir o que a mídia diz e ouvir mais aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ó meu Pai, esses são tempos difíceis, mas sabemos que são necessários, porque a Tua palavra ela vai se cumprir. São sinais do fim dos tempos, meu Pai, e nós queremos estar preparados para quando Jesus voltar, nós subirmos com Ele para estarmos eternamente ao lado do Senhor. Ó meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, e que o Senhor venha cessar agora todo o coronavírus. Venha cancelar, meu Pai, toda obra maligna, todo medo, toda preocupação que o diabo tem colocado nas casas, na vida das pessoas. Senhor, nós declaramos a vitória do Senhor. Tem misericórdia, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós temos falhado diante de Ti, ó Deus, mas que todos os dias a gente possa nos voltar para Ti. E que o Senhor possa nos usar, meu Pai, para levarmos uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, mostrando que Jesus é a única saída para este mundo em trevas. Porque Ele mesmo disse que Ele é a luz do mundo, e aqueles que andarem com o Senhor jamais andarão em trevas. Em nome de Jesus, meu Pai, nós tomamos posse das Tuas promessas, da Tua misericórdia e do Teu amor. Fica conosco, Senhor, todos os dias, e que a nossa casa não seja infectada, que a nossa vida não seja contaminada, Senhor. Livra-nos de todo mal, que o sangue de Jesus nos proteja, proteja a nossa família, proteja todos nós, meu Pai, e que o Senhor venha cancelar esse mal que está vindo sobre nós. Em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos na Tua proteção e nós te pedimos sabedoria, meu Pai, para vivermos cada dia na Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.